Fernanda era uma bailarina que vivia para a dança, mas, sob pressão, estava a um passo de perder tudo. Arthur havia construído impérios, mas nunca soubera o que era amor de verdade. Eles não estavam prontos. Mas um encontro inesperado os uniu para enfrentar o passado, vencer a ameaça do presente e lutar por uma última chance de amar de novo. O ar da noite em São Paulo estava úmido e carregado, como se cada esquina guardasse um segredo silencioso. Dentro do restaurante sofisticado, as luzes douradas se refletiam nas taças e o burburinho discreto dos clientes parecia compor uma melodia elegante, quase ensaiada. Fernanda Lemos, bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, tentava manter o sorriso, mas seus olhos denunciavam o cansaço de semanas de ensaio exaustivo. À sua frente, Henrique Rocha, colega de palco e amigo de longa data, falava com entusiasmo sobre as coreografias, gesticulando com a energia típica de quem carregava no corpo a mesma paixão pela dança. Ele tinha um jeito de brincar com as palavras que sempre arrancava dela um riso leve, ainda que, naquela noite, o esforço para acompanhá-lo fosse visível. "Você está pálida, Fernanda", disse ele, semicerrando os olhos como quem avaliava um passo mal executado. "Não me diga que pulou o jantar de novo." "Henrique, eu só preciso respirar", respondeu ela, ajeitando o guardanapo sobre o colo, como se esse gesto fosse capaz de dissipar a tensão que crescia dentro dela. O garçom se aproximou, mas Fernanda fez um gesto educado, dispensando qualquer prato adicional. Henrique suspirou, resmungando algo sobre a disciplina que, na visão dele, era uma faca de dois gumes. Ele conhecia a determinação dela, sabia que nada a afastava do palco, mas percebia, com certo incômodo, o quanto isso custava à sua saúde. A conversa entre eles se perdeu quando Fernanda levou a mão ao peito e, de repente, o mundo pareceu girar. A respiração ficou curta, os talheres tilintaram contra o prato, e ela sentiu o corpo perder o equilíbrio. O som abafado da cadeira arrastando-se chamou a atenção de algumas mesas, mas foi um homem ao fundo quem se levantou primeiro. Arthur Bellini, empresário do setor imobiliário, cruzou o salão com passos firmes. A gravata afrouxada e o olhar decidido não deixavam dúvidas de que ele sabia exatamente o que fazer. Quando Fernanda desmaiou, foi ele quem a segurou antes que seu corpo tocasse o chão, deitando-a com cuidado sobre o assento estofado. "Calma, respira", murmurou Arthur, a voz baixa e grave, firme, como quem não admitia perder o controle. O toque dele no pulso dela era seguro, mas não invasivo, apenas o suficiente para transmitir presença. Henrique, atônito, tentava se recompor. "Eu sou amigo dela. Estava tudo bem até agora", disse o bailarino, como se precisasse justificar a própria impotência diante da cena. Arthur levantou os olhos para ele por um instante, mas sem dar resposta. A atenção estava toda em Fernanda, que aos poucos abria os olhos, confusa, respirando com dificuldade. "Eu estou bem", murmurou, mas sua voz era quase um sussurro. "Não, não está", rebateu Arthur em tom baixo, mas firme. Henrique se inclinou, tocando de leve a mão dela, o que não passou despercebido a Arthur. O gesto foi carregado de afeto, mas também de um ciúme mal disfarçado. "Quer que eu chame alguém? Um médico?", insistiu Henrique, a ansiedade quase explodindo em sua voz. "Eu só preciso de água", disse Fernanda, tentando se levantar, mas Arthur não permitiu. "Ainda não", respondeu ele. "Espere um pouco até a tontura passar." Ela fechou os olhos por um instante, como se o mundo precisasse se reorganizar, e quando abriu, foi o rosto dele que encontrou à frente, firme, atento, mas ao mesmo tempo marcado por uma melancolia discreta, quase imperceptível. Do outro lado do salão, sentado em uma mesa de canto, o diretor Álvaro Silveira observava a cena com a atenção de quem enxerga além das aparências. Ele não se levantou, não interveio, mas seus olhos carregavam a severidade de quem sabia que, em breve, cobraria cada detalhe daquela fragilidade. Fernanda respirou fundo, tentando retomar a compostura. Estava constrangida, mas também curiosa com aquele homem que surgira como um guardião inesperado. "Obrigada",
murmurou, ainda sem forças para sorrir. Arthur inclinou a cabeça, um gesto simples, mas carregado de intensidade. Cuide de você, Fernanda, disse, pronunciando seu nome como se já o tivesse decorado, mesmo sem ter sido apresentado formalmente. Henrique ergueu as sobrancelhas, desconfortável com a naturalidade com que ele falava, como se entre eles já houvesse um pacto silencioso. O garçom trouxe um copo de água e Fernanda bebeu em pequenos goles. O calor no rosto cedeu, mas algo novo começou a nascer. Um arrepio que não vinha da tontura, mas da forma como Arthur a observava, discreto, mas inegável. Henrique pigarreou tentando retomar o lugar de proximidade. Fernanda, a gente devia ir embora, disse com um tom mais sério que o habitual. Ela assentiu, mas ao se levantar, seus olhos buscaram novamente os de Arthur. O empresário não disse nada, apenas manteve o olhar fixo nela, intenso o bastante para deixá-la sem fôlego outra vez. Do canto do salão, Álvaro fechou o guardanapo com precisão meticulosa e chamou o garçom. O gesto era simples, mas a expressão dele deixava claro. A fraqueza de Fernanda não passaria despercebida nos próximos ensaios. Henrique passou o braço pelas costas dela, apoiando-a, mas o desconforto era evidente. Arthur deu um passo para trás, deixando-os ir, mas sem romper o fio invisível que agora o ligava àquela bailarina. Fernanda seguiu até a porta, as pernas ainda frágeis, mas algo dentro dela estava desperto. A sensação não era de fraqueza, mas de ter sido vista, realmente vista, por alguém que carregava nos olhos uma dor silenciosa e um mistério que ela não sabia decifrar. O som da cidade lá fora ecoava como um chamado, mas Fernanda ainda não desconfiava de que aquele olhar no restaurante seria apenas o primeiro passo de uma trama capaz de virar sua vida do avesso. Na manhã seguinte, o ar fresco trazia ainda o perfume de terra molhada da chuva da noite anterior. A claridade atravessava as cortinas com força, iluminando o apartamento silencioso. Fernanda caminhou pelo corredor devagar, o corpo ainda pesado. Ao entrar na sala, encontrou a mãe já instalada no sofá, como se tivesse passado a madrugada em vigília. Marta Azevedo, ex-bailarina, mantinha o coque impecável e uma pasta de couro nas mãos, hábito que trazia da época em que vivia cercada de notas e marcações de ensaios. "Então é assim que você cuida da carreira?" perguntou em tom baixo, sem sequer levantar o olhar. Ontem à noite todos comentaram seu desmaio. Fernanda respirou fundo, parando ao lado da porta. Quis explicar, mas sabia que não haveria espaço para justificativas. A mãe prosseguiu firme. Quando ela dançava, jamais permitia que vissem suas fraquezas. Se tivesse caído uma única vez, teria sido esquecida, apagada do palco. O olhar que finalmente ergueu para a filha não trazia compaixão, mas a lembrança de alguém que nunca aceitou a própria derrota. Fernanda sentiu o impacto da comparação. Era como se cada frase viesse carregada de um peso antigo, de frustração mal resolvida. "Eu não sou você", disse enfim em tom controlado, tentando sustentar a própria posição. "Tenho meu caminho." Marta apenas apertou a pasta contra o colo, deixando escapar um sorriso seco, quase um desafio. O barulho da porta se abrindo interrompeu o embate. Rafaela Azevedo entrou trazendo consigo o rastro de leveza habitual. A prima sempre tinha a habilidade de quebrar o ar carregado da casa, e dessa vez não foi diferente. Jogou a bolsa sobre a cadeira e anunciou, teatral: "Bom dia, estrelas do drama. Já estão na segunda cena ou ainda no aquecimento?" Fernanda não conteve um sorriso breve. Marta, ao contrário, manteve o rosto imóvel, como se a presença da sobrinha fosse apenas mais um incômodo. Rafaela percebeu a tensão e tratou de provocar ainda mais. Disse que se a prima fosse desmaiar, que ao menos escolhesse o sofá da sala em vez do palco, onde nem o figurino mais elaborado conseguiria salvar a cena. O comentário fez Fernanda rir, mesmo contra a vontade. Marta bateu levemente a pasta, irritada. "Vocês tratam tudo como brincadeira. O público não perdoa, eu sei disso porque vivi." O silêncio que seguiu foi pesado.
Fernanda sentou-se ao lado da mesa, mantendo o corpo ereto. Sentia o coração pulsar forte, mas não desviou os olhos da mãe. Eu respeito sua experiência, mas não quero ser uma cópia. A frase pareceu pairar no ar. Marta ergueu o queixo e devolveu. Se a filha tivesse herdado o seu talento, não precisaria lutar tanto. Fernanda engoliu em seco, mas respondeu firme, mais firme do que ela mesma esperava. Eu vou provar que tenho meu talento, não o seu, o meu. Rafaela aplaudiu suavemente, tentando aliviar o clima. O gesto arrancou um olhar frio de Marta, que se levantou e seguiu para o quarto. Ao desaparecer pelo corredor, deixou uma última frase suspensa. Veremos, Fernanda. Veremos se sua versão de talento vai resistir às luzes do palco. O som da porta batendo ecoou como uma sentença. Por alguns segundos, só se ouvia a respiração acelerada de Fernanda. Rafaela se aproximou e apoiou a mão em seu ombro. Não deixa isso grudar em você, murmurou. Ela fala como se ainda fosse dona do palco, mas esquece que o tempo dela passou. Fernanda sorriu sem vontade. Sabia que Rafaela estava certa, mas as palavras da mãe tinham sempre o poder de deixar marcas. A prima, percebendo o peso, mudou de assunto com naturalidade. Sentou-se na beira da mesa e, em tom divertido, comentou sobre o empresário da noite anterior. O nome de Arthur Bellini saiu dos lábios de Fernanda quase num sussurro, como se fosse confidência demais para ser pronunciada em voz alta. Rafaela abriu um sorriso maroto, satisfeita. Então já decorou o nome do bonitão? Gostei. Rafaela... Fernanda tentou disfarçar o rubor, mas não convenceu. Não adianta negar. Se eu fosse você, deixava ele segurar mais vezes. Não é todo dia que aparece alguém que olha pra gente como se fosse capaz de decifrar nossos silêncios. Fernanda riu nervosa, balançando a cabeça. Eu mal conheço aquele homem. Pois comece a conhecer, retrucou Rafaela, sorrindo marota. Quem sabe não entende você melhor do que muita gente que passa a vida inteira dizendo que sabe o que é melhor para você. Fernanda não respondeu. Deixou que o silêncio se espalhasse misturado ao som distante da cidade. No fundo, sabia que Rafaela tinha razão. Ainda sentia o calor das mãos de Arthur, segurando-a no restaurante, e aquele olhar era impossível ignorar. O coração bateu mais rápido, mas Fernanda preferiu não admitir nem para si mesma. Guardou dentro de si como um segredo, mesmo sem imaginar que aquele sorriso de Arthur não era só gentileza. Era o prenúncio de um jogo capaz de mexer com tudo o que tentava proteger. O céu da manhã estava nublado, e a claridade filtrada pelas nuvens dava a São Paulo um tom acinzentado. A cidade parecia andar rápido demais, mas na cafeteria perto do Teatro Municipal, o tempo tinha outro ritmo. Fernanda entrou com passos discretos, buscando refúgio. Ainda sentia no corpo o eco do desmaio da noite anterior e precisava de algo que a devolvesse ao chão. Pediu um cappuccino e se sentou perto da janela, apoiando as mãos frias na xícara para aquecer os dedos. Foi então que notou Arthur atravessando a porta. O terno escuro estava sem gravata, e a pasta que trazia debaixo do braço parecia um acessório natural em suas mãos. Ele não a viu de imediato. Falava baixo com o atendente enquanto esperava o pedido. Mas quando girou o corpo e seus olhos encontraram os dela, Fernanda sentiu como se alguém tivesse aberto uma cortina invisível e o ar ficasse mais denso. Arthur se aproximou sem pressa, parando diante da mesa dela. Parece que nos tornamos vizinhos de café, disse com um sorriso contido. Fernanda ergueu a sobrancelha, surpresa com a naturalidade dele. Ou você tem o hábito de surgir nos lugares mais improváveis? Arthur deixou escapar um riso baixo. Sentou-se depois de um gesto dela, como se não quisesse invadir, mas ao mesmo tempo tivesse certeza de que cabia ali. Ontem você assustou meio restaurante, comentou. Hoje já parece outra pessoa. A vida de bailarina é isso, respondeu dando um gole no cappuccino. Um dia a gente cai, no outro tem que fingir que nunca aconteceu. Arthur a observou com atenção, inclinando-se ligeiramente para a frente. Fingir não parece combinar com você.
A frase a pegou de surpresa. Fernanda desviou os olhos, tentando disfarçar a súbita vontade de sorrir. Havia algo naquele homem que a desarmava com poucas palavras e isso a deixava inquieta. Você fala como se me conhecesse, rebateu, mantendo o tom leve. Talvez eu só saiba reconhecer alguém que luta para não mostrar fraqueza, disse ele sem alterar a voz. O silêncio que seguiu pesou mais do que qualquer resposta. Fernanda brincou com a espuma do cappuccino, tentando disfarçar o rubor no rosto. Se continuar assim, vai me fazer desistir do café, disse numa tentativa de escapar do peso da conversa. Arthur sorriu de canto, satisfeito em perceber que ela reagia. Então espero que não desista. Eu gosto de te ver assim entre uma defesa e outra. Antes que Fernanda pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu de novo. Henrique entrou, ainda ofegante, como se viesse direto do treino. Ao avistar Fernanda, abriu um sorriso, mas este desapareceu ao notar Arthur diante dela. Pensei que já tivesse ido para o ensaio, disse Henrique, tentando soar casual, mas com um olhar que traía a atenção. Fernanda ajeitou-se na cadeira. Só vim tomar um café antes. Henrique se aproximou, apoiando a mão no encosto da cadeira dela. O gesto era amistoso, mas havia algo de marcação de território. Arthur não reagiu, apenas manteve a postura calma, como quem sabe que não precisa disputar espaço. E você? Perguntou Henrique, olhando para Arthur com um sorriso educado demais. Também gosta de café por aqui? Arthur respondeu sem pressa. Gosto, principalmente quando encontro boas companhias. O subtexto não passou despercebido por ninguém. Fernanda desviou os olhos, sentindo o coração bater mais rápido. Henrique pediu um café rápido no balcão e voltou para perto deles. Falou sobre o Paz de Deus que teriam que revisar, tentando trazer Fernanda de volta ao universo que conhecia. Arthur então recolheu a pasta, levantando-se. Não quero atrapalhar, disse num tom cortês, mas carregado de algo que soava como promessa. Ele deixou a xícara ao lado da dela, próximo o bastante para parecer um gesto deliberado, antes de se afastar. Fernanda acompanhou a saída dele com os olhos, um vazio estranho tomando conta do peito. Não queria admitir nem para si mesma, mas algo naquele homem a puxava, mesmo contra toda a lógica. Henrique notou o olhar dela e respirou fundo, guardando o comentário que gostaria de fazer. No entanto, quando finalmente falou, a voz veio baixa, firme. Só toma cuidado, Fernanda. Às vezes, quem chega de repente também vai embora rápido. Ela não respondeu. Guardou a frase dentro de si, junto com todas as outras dúvidas que já carregava. Ao deixar a cafeteria, sentiu o ar frio da manhã bater contra o rosto. O coração estava acelerado, não pelo café, mas pelo que ainda não sabia nomear. No fundo, tinha consciência de que aquele encontro aparentemente casual já era mais do que coincidência. Era o início de uma história que poderia mudar sua vida inteira. A tarde em São Paulo caía com um vento morno que espalhava as folhas pelas calçadas. O burburinho do trânsito se misturava a risadas soltas, e havia uma pressa nervosa em cada esquina. Fernanda deixara o teatro municipal depois de um ensaio leve, mas ainda sentia a mente agitada. Decidiu caminhar um pouco, permitindo que os passos a guiassem sem destino fixo. Foi assim que, quase sem perceber, deu de cara com Arthur Bellini no mesmo quarteirão, como se o acaso insistisse em aproximá-los. Parece que São Paulo ficou pequena demais para a gente, comentou ele, abrindo um sorriso enviesado. Fernanda arqueou uma sobrancelha, tentando disfarçar o arrepio que sentiu. Ou você anda me seguindo. Arthur riu baixo, inclinando o corpo levemente para perto, sem ser invasivo. Não precisaria seguir. Você tem o hábito de se destacar mesmo quando tenta passar despercebida. Ela balançou a cabeça, sorrindo de lado. E você tem o hábito de falar coisas perigosas em público. Ele ergueu as mãos num gesto teatral de rendição. Prometo maneirar. Pelo menos até ganhar a sua confiança. Fernanda percebeu o olhar dele fixo, cheio de intensidade, mas respondeu no mesmo tom espirituoso. Cuidado. Promessas têm peso, especialmente as que são feitas olhando assim. O ar parecia carregado de uma leve corrente elétrica,
E antes que pudesse pensar numa resposta mais afiada, uma voz ecoou atrás deles. Ahá! Então é aqui que a estrela e o bonitão misterioso se escondem. Rafaela surgiu como um furacão colorido, de óculos escuros enormes, e um vestido que parecia feito para ser notado. Aproximou-se, colocando-se entre os dois, como quem tomava posse da cena. Prima, você bem que podia me avisar quando resolvesse estrear nova dupla nas ruas de São Paulo. Eu teria trazido pipoca. Fernanda revirou os olhos, tentando disfarçar o riso. Rafaela, você não tem filtro. E ainda bem, respondeu ela, virando-se para Arthur. Porque se tivesse, perderia a chance de perguntar logo. Você é sempre assim ou só fica irresistível quando está perto dela? Arthur conteve a risada, respondendo com calma. Digamos que hoje a inspiração é especial. Rafaela bateu palmas, satisfeita. Eu sabia. Está escrito nos olhos. Só não sei se é poesia ou perigo, mas de qualquer jeito vou querer primeira fila. Fernanda puxou a prima pelo braço, tentando conter a exposição. Você exagera em tudo. Claro, é meu talento. Retrucou Rafaela sem cerimônia. Mas se serve de consolo, eu gosto do jeito como ele te olha. Não tem nada a ver com controle. É como se estivesse descobrindo alguma coisa rara. O comentário deixou Fernanda sem palavras. Arthur apenas manteve o sorriso discreto, sem negar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer fala. Marta, no entanto, não demorou a aparecer como sombra no fim da rua, vinda em direção a elas. Os passos eram firmes, e o semblante carregava aquela frieza habitual que parecia cortar o ar ao redor. Sempre cercada de plateia, Fernanda, disse, com ironia, quando se aproximou. Espero que ao menos sobre energia para o palco. O corpo de Fernanda enrijeceu de imediato, mas Arthur deu meio passo à frente, em gesto instintivo de proteção. Marta percebeu e deixou escapar um sorriso quase imperceptível, satisfeito por provocar desconforto. Rafaela, por outro lado, cruzou os braços e respondeu antes que a prima pudesse falar. Marta, se a vida fosse só palco, ninguém sobreviveria aos bastidores. A mãe de Fernanda ignorou, mantendo os olhos fixos na filha. Não esqueça, talento sem disciplina é só ilusão. Fernanda respirou fundo, prendendo a resposta que queimava na garganta. Sabia que qualquer palavra se tornaria munição nas mãos da mãe. Arthur, porém, inclinou-se para ela e murmurou baixo, só para que ela ouvisse. Não precisa provar nada agora. O palco vai falar por você. O calor daquelas palavras a percorreu como um sopro de coragem. Pela primeira vez, sentiu que alguém a enxergava para além das cobranças, e essa sensação era tão nova quanto perigosa. Marta desviou o olhar por um instante, talvez desconfortável com a cumplicidade silenciosa que se criava ali. Mas quando se afastou, deixando-as com um aviso seco sobre o ensaio do dia seguinte, Fernanda ficou com a respiração presa. Rafaela foi a primeira a quebrar o silêncio. Bom, se isso não foi uma cena digna de novela, não sei mais o que pode ser. Arthur riu, mas seus olhos continuaram fixos em Fernanda, como se cada detalhe dela fosse um enigma a decifrar. Ela tentou rir junto, mas sabia que aquele riso leve não duraria muito. Algo dentro dela já pressentia que a próxima curva não traria apenas palavras afiadas, mas um golpe certeiro contra o coração. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu limpo, mas dentro do Teatro Municipal o ar parecia denso, como se cada passo ecoasse mais pesado do que deveria. Fernanda já estava no palco, alongando-se em silêncio, quando os primeiros bailarinos começaram a chegar. O diretor Álvaro observava de braços cruzados na plateia vazia. A expressão severa, denunciando que o ensaio seria implacável. Marta, posicionada ao lado dele, mantinha a mesma postura crítica, a pasta aberta sobre o colo como se estivesse pronta para registrar cada falha. O piano soou preenchendo o espaço com notas marcadas, e o corpo de Fernanda respondeu quase por instinto. Mas, à medida que a coreografia avançava, sentia a pressão aumentar.
Não era só o peso da música ou dos movimentos, mas os olhos atentos que pareciam fiscalizar até sua respiração. Henrique entrou em cena com ela no Pas de Déu. Os dois se conheciam bem e havia fluidez entre seus corpos, mas a tensão do bailarino era visível. A cada aproximação de Fernanda, ele endurecia, como se a presença de Arthur, sentado discretamente em uma das laterais do palco, fosse uma sombra incômoda. Fernanda percebeu o olhar dele se desviando em direção ao empresário e tentou se concentrar. Ainda assim, o ritmo falhou por 1 segundo, o suficiente para Marta soltar um suspiro audível. Mais firmeza, Fernanda, disse em voz baixa, mas carregada de autoridade. Ela engoliu em seco e recomeçou. O corpo obedecia, mas a mente estava dividida entre o peso das críticas e a sensação de estar sendo observada de um jeito diferente por Arthur. Em uma pausa breve, Rafaela surgiu pelo corredor lateral, atrasada como sempre, trazendo leveza para o ambiente sufocante. Cheguei, antes tarde do que mais deslumbrante, anunciou, arrancando risos discretos de alguns bailarinos. Álvaro não sorriu, mas também não a repreendeu. Sabia que Rafaela tinha talento de sobra, ainda que faltasse disciplina. A presença dela, no entanto, trouxe a Fernanda um respiro necessário. Arthur, do seu lugar, observava com atenção. Cada passo dela, cada esforço, parecia traduzir uma batalha invisível. O que mais o impressionava não era a perfeição técnica, mas a força com que ela se erguia depois de cada cobrança. O ensaio seguiu intenso, Henrique cada vez mais rígido, Marta mais crítica e Álvaro implacável. Ao final, os aplausos foram discretos, quase formais, mas suficientes para marcar o encerramento. Fernanda saiu do palco com o corpo exausto, o coração acelerado e uma mistura estranha de orgulho e insatisfação. Arthur se levantou guardando a pasta, e o olhar que lançou a ela foi o único gesto de ternura em meio ao peso daquela manhã. Rafaela correu atrás da prima, tentando animá-la com comentários bem-humorados sobre o desempenho. Se ensaio fosse guerra, você saía de medalha. Só falta um uniforme brilhante e pronto. Fernanda riu, mas o riso durou pouco. No fundo, sabia que aquele palco estava se tornando mais que um espaço de dança. Era o campo de batalha onde se travaria a luta mais difícil de sua vida. Os aplausos discretos ainda ecoavam na memória, mas ela não desconfiava de que na plateia escura nascia o verdadeiro embate que mudaria todos os seus próximos passos. A noite caiu pesada sobre São Paulo, trazendo um vento frio que atravessava as ruas iluminadas por postes amarelados. Dentro do Teatro Municipal, no entanto, o clima era ainda mais gélido. O ensaio noturno havia começado com a mesma rigidez da manhã, mas agora o peso era maior. Cada passo parecia um teste, cada respiração observada de perto. Fernanda sentia o corpo cansado, os músculos clamando por descanso, mas a mente não lhe dava trégua. Marta estava de pé ao lado do palco, os braços cruzados e o olhar implacável, pronta para apontar qualquer falha. Henrique dançava com ela no Pas de Déu, e a proximidade que antes fluía com naturalidade agora parecia atravessada por uma sombra. Ele estava tenso, e Fernanda percebia que o bailarino se esforçava mais para provar algo a si mesmo do que para sustentar a leveza da cena. Quando seus braços a ergueram, a força estava lá, mas faltava entrega. Arthur observava discretamente do fundo do auditório, e a presença dele não passava despercebida. Fernanda sabia que o olhar do empresário a acompanhava em cada giro, em cada salto, e isso a desestabilizava tanto quanto a fortalecia. Era como se ele enxergasse mais do que a coreografia, como se atravessasse sua máscara e tocasse em sua verdade. Em um intervalo curto, Marta se aproximou da filha com a voz firme. Você dança com o corpo, mas a cabeça está em outro lugar, disse em tom baixo, cortante. Fernanda respirou fundo, tentando responder com calma. Estou me concentrando. Não, está distraída, insistiu Marta, e distração é inimiga da perfeição. Henrique observava em silêncio, o suor escorrendo pela têmpora. Era evidente que preferia não se meter,
mas a tensão entre mãe e filha era palpável. Arthur, ao perceber a dureza do momento, desceu discretamente até a lateral do palco. Sua voz soou baixa, mas firme. Ela não precisa de mais cobrança agora. Precisa respirar. Marta o encarou com frieza. E quem é você para decidir o que minha filha precisa? Fernanda fechou os olhos por um instante, como se o embate entre os dois fosse uma força que a puxava em direções contrárias. Quando abriu novamente, encontrou o olhar de Arthur, um convite silencioso para não se deixar esmagar. O ensaio recomeçou, mas a pressão atingiu o auge. O corpo de Fernanda respondeu com esforço, mas a música parecia distante, abafada pelo peso do julgamento. No momento em que Henrique deveria apenas segurar sua mão com firmeza, o gesto saiu rígido demais, quase doloroso. Não havia leveza, nem cumplicidade. O público talvez visse apenas técnica, mas Fernanda sentia na pele o desconforto de estar presa em um movimento que parecia mais uma prisão do que uma dança. No camarim, após o ensaio, Fernanda sentou-se exausta, o suor escorrendo pelo rosto. Arthur apareceu na porta, hesitante. Eu devia ir embora. Disse como se lutasse contra o impulso de entrar. Ela ergueu os olhos cansada, mas ainda assim firme. Mas não foi. O silêncio que se seguiu trouxe uma tensão diferente, carregada de algo que nem ela ousava nomear. Ele se aproximou um pouco, como quem respeita a distância e ao mesmo tempo desafia os limites. Ontem você caiu. Hoje se levantou, disse Arthur em voz grave. Isso é mais forte do que qualquer perfeição. Fernanda engoliu em seco. Não sabia se agradecia ou se pedia que ele não dissesse mais nada, porque cada palavra parecia desmontar a muralha que passara anos erguendo. Henrique entrou logo em seguida, quebrando o instante. Vamos? Disse, como se aquele vamos fosse uma âncora para trazê-la de volta ao mundo que conheciam. Arthur recuou, dando espaço, mas deixou no ar uma presença que não se apagava. Fernanda, dividida, seguiu em silêncio, com a sensação de que cada escolha dali em diante a colocaria mais perto de um abismo ou de uma libertação. E o silêncio denso daquela noite não trazia paz. Era apenas o prelúdio da tempestade que já se aproximava. A penumbra do teatro municipal carregava um silêncio denso, quebrado apenas pelo ranger discreto de alguma poltrona e pelo som abafado dos passos nos bastidores. Era fim de tarde, quase noite, e aquele ensaio geral tinha outro peso. Não havia plateia cheia, mas os olhos atentos que estavam ali bastavam para transformar cada gesto em sentença. Fernanda respirou fundo ao centro do palco, a pele arrepiada pelo contraste entre a claridade dos refletores e a escuridão que cercava tudo ao redor. Henrique estava a postos, sério demais, os músculos tensos, cada movimento dele milimetricamente calculado. Aquilo não a reconfortava, pelo contrário. Sentia como se fosse engolida por uma engrenagem que não permitia falhas. Do camarote lateral, Marta observava de braços cruzados. O coque impecável parecia mais rígido do que nunca, e o olhar cortante atravessava Fernanda como lâmina. Próximo dali, Arthur mantinha a postura discreta, sentado na penumbra da plateia, mas com os olhos fixos nela. Um olhar que não cobrava, não julgava, apenas a sustentava em silêncio. O piano começou, e Henrique a conduziu com a firmeza habitual. Os passos eram tecnicamente corretos, mas faltava algo: a leveza, a entrega, a cumplicidade que um paz de Deus exige. Fernanda tentava responder, mas o corpo parecia não fluir. Cada giro vinha carregado de peso. Quando Henrique a ergueu no ar, a execução foi perfeita para os olhos externos, mas por dentro ela se sentia sufocada, como se fosse apenas mais uma peça a ser encaixada. Mas leve! A voz de Álvaro ecoou da lateral sem se levantar da cadeira. Não basta acertar, tem que emocionar. Fernanda fechou os olhos por um instante, buscando força onde não havia. Ao abri-los, encontrou Arthur na plateia, e aquele olhar, tão intenso, tão presente, a atingiu em cheio. Um calor subiu-lhe ao peito, misturando-se à música.
Henrique a puxou de volta para um giro final, mas a pressão das mãos dele soou como uma prisão. Quando a soltou, ela quase perdeu o equilíbrio, não pelo passo em si, mas pelo nó dentro dela. Marta inclinou a cabeça, o ar de desaprovação claro, como se fosse uma sentença. Foi nesse instante que Arthur se levantou. A plateia parecia ter parado de respirar quando ele atravessou o corredor escuro. Não disse nada a Henrique, não pediu permissão. Apenas subiu ao palco, os passos firmes, a gravidade do olhar imbatível. Henrique recuou, surpreso, mas não impediu. Arthur parou diante de Fernanda e estendeu a mão. Não havia música naquele momento, só o som seco do coração dela martelando no peito. "Confia em mim", disse baixo, mas audível o suficiente para atravessar a imensidão do palco. Ela hesitou. Marta se levantou da poltrona indignada, mas antes que pudesse intervir, Fernanda deixou-se levar. Arthur segurou sua mão e, num movimento inesperado, girou-a suavemente, não como um bailarino, mas como um homem que conhece a delicadeza da pele que toca. O público restrito, Henrique, Álvaro, Marta, Rafaela, que surgira de mansinho pelos bastidores, assistia em absoluto espanto. Não era um passo ensaiado, não era balé. Era algo cru, improvisado, mas carregado de verdade. Arthur a aproximou, e o mundo pareceu encolher. A respiração dela acelerou, a proximidade dele queimava. O rosto de Fernanda tremia levemente, mas não por fraqueza. Era a vertigem do desejo e do medo misturados. Henrique deu um passo à frente, mas parou ao perceber a intensidade da cena. Marta, ao contrário, apertou os braços contra o corpo, furiosa, como se estivesse prestes a avançar. E então aconteceu. Arthur tocou o braço dela de leve, um gesto simples, mas que incendiou tudo. Fernanda não recuou. O beijo veio forte, arrebatador, nascido do acúmulo de todos os silêncios que não puderam ser ditos. O tempo parou. O palco inteiro pareceu vibrar com aquele contato, como se as tábuas sob seus pés registrassem o impacto. Rafaela levou a mão à boca, surpresa. Henrique endureceu o rosto, o maxilar trincado. Marta deu meio passo à frente, tomada por fúria contida. E Álvaro, de canto, apenas ergueu uma sobrancelha, como quem reconhece a força dramática de algo que nem ele poderia ter dirigido. Fernanda sentiu o coração disparar, mas não recuou. Era como se naquele instante tivesse encontrado o que sempre buscara no palco. Verdade, entrega, intensidade. Não era mais sobre técnica, sobre passos corretos, sobre a aprovação da mãe. Era sobre ser vista, ser tocada no lugar onde mais doía e mais queimava. Quando os lábios se afastaram, o silêncio era quase insuportável. Marta parecia prestes a explodir. Henrique, parado, parecia lutar entre avançar e se conter. Mas Fernanda não olhou para nenhum deles. Seus olhos ficaram nos de Arthur, ainda próximos, ainda firmes, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele instante. Ela não sabia o que viria depois, mas sentia nas veias que nada mais seria igual. E no fundo, nem desconfiava que aquele beijo incendiário era apenas o prenúncio dos ventos ainda mais violentos, que logo cairiam sobre os dois. O silêncio da madrugada em São Paulo trazia um ar suspenso, como se a cidade finalmente tivesse parado para respirar. A chuva leve caía lá fora, batendo contra os vidros do hotel em um ritmo quase compassado, enquanto a penumbra do quarto criava uma bolha afastada do mundo, onde nada além deles parecia existir. Algumas horas haviam se passado desde o beijo no teatro, mas Fernanda ainda sentia o eco dele em seus lábios, como se tivesse acontecido um instante atrás. Entrar naquele quarto ao lado de Arthur foi como atravessar uma fronteira invisível, do palco iluminado para um espaço onde só restavam sombras, calor e segredos. Arthur fechou a porta atrás de si e o som suave da tranca ressoou como um pacto silencioso. Fernanda, de pé no centro do quarto, passou os dedos pelo braço nu, tentando conter a ansiedade que crescia. O vestido leve que usava parecia mais revelador sob aquela iluminação amena, e ela não pôde evitar o rubor que lhe subiu ao rosto.
Tá, isso parece loucura, disse, mas a voz falhava, traindo a falta de firmeza. Arthur se aproximou devagar, sem pressa, como se cada passo fosse uma escolha. E eu ainda acho que você merece, pelo menos por uma noite, esquecer as cobranças do mundo. Ele estava perto o bastante para que o calor do corpo dele a envolvesse, e Fernanda sentiu as pernas tremerem. Tentou rir, procurando uma fuga para a atenção. Você fala como se soubesse o que é viver sob um palco. Arthur a encarou sério, os olhos refletindo mais do que qualquer palavra. Não preciso estar sob os refletores para saber o peso que eles carregam. A resposta a desarmou. Fernanda desviou o olhar, mas ele ergueu a mão, tocando suavemente seu queixo para que voltasse a encará-lo. O gesto era firme, mas ao mesmo tempo delicado, como quem não queria apenas conquistar, mas compreender. Ontem, quando você caiu, começou ele, a voz embargada. Eu lembrei da minha irmã. Fernanda piscou, surpresa com a confissão inesperada. Sua irmã? Arthur respirou fundo, como se tirasse de dentro de si uma memória que ainda doía. Clara. Ela também era bailarina. A pressão, a busca pelo corpo perfeito, levou-a embora cedo demais. Fechou os olhos por um instante, a voz baixa como um sussurro. Eu nunca consegui salvá-la. O coração de Fernanda apertou. Aproximou-se mais, instintivamente, tocando a mão dele. Sinto muito, Arthur. Ele segurou a mão dela com força contida. Quando vi você desmaiar, foi como se tudo se repetisse. Eu não suportaria assistir à mesma história. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado de emoção. Fernanda sentiu as lágrimas ameaçarem, mas ao mesmo tempo algo dentro dela se inflamava. Não queria ser lembrança de dor, queria ser promessa de vida. Eu não sou Clara, disse firme, ainda que a voz tremesse. E eu não vou desaparecer. Arthur abriu os olhos e a encarou de novo, e havia ali um brilho intenso, mistura de dor e desejo. Sem esperar mais, ele a puxou para si, e os lábios se encontraram em um beijo diferente do anterior. Mais lento, mais profundo, carregado de uma entrega que vinha tanto da pele quanto da alma. O corpo de Fernanda respondeu antes que sua mente pudesse pensar. Ela se deixou levar, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo a força contida em cada músculo. O calor do beijo espalhava-se pelo corpo inteiro, como se cada batida do coração empurrasse o sangue com mais intensidade. Arthur deslizou os dedos pela nuca dela, depois pelas costas, guiando-a até a cama com movimentos firmes, mas ternos. O quarto parecia se contrair em torno deles, reduzido ao espaço entre um suspiro e outro. Fernanda deitou-se devagar, puxada pelo peso do olhar dele. A respiração entrecortada preenchia o silêncio, e por um instante ela teve a sensação de que tudo ao redor desaparecia. O teatro, a mãe, as pressões, até mesmo as memórias da noite anterior. Só restava ali, naquele instante, o desejo de viver. Arthur a cobriu com beijos no pescoço, na clavícula, em cada espaço de pele que descobria com reverência. Não havia pressa, apenas um cuidado quase poético, como se cada gesto fosse uma forma de dizer: você está viva, você é desejada, você é minha escolha agora. Fernanda deixou escapar um riso nervoso quando ele sussurrou algo ao pé de seu ouvido. E se amanhã tudo isso parecer loucura? Perguntou ela, quase sem ar. Arthur sorriu de leve, os lábios ainda colados à pele dela. Então vamos enlouquecer hoje. O humor suave quebrou a tensão por um instante, mas logo cedeu lugar ao arrepio que percorreu a espinha dela quando as mãos dele a puxaram com mais firmeza. A entrega aconteceu aos poucos, com a delicadeza de quem não queria conquistar rápido, mas mergulhar fundo. Os lençóis se tornaram testemunhas mudas de uma intimidade poética, onde desejo e ternura se misturaram em cada movimento. A cada toque, Fernanda se sentia menos prisioneira das expectativas e mais dona de si. Era como se naquela entrega recuperasse algo que vinha perdendo há muito tempo: a liberdade de sentir.
Quando, enfim, se deixaram cair juntos sobre os travesseiros, o silêncio voltou a preencher o quarto. Só havia o som das respirações descompassadas e da chuva batendo contra a janela, como um aplauso discreto do mundo. Fernanda apoiou a cabeça no peito de Arthur, ouvindo as batidas fortes do coração dele. "Você ainda pensa na sua irmã quando olha para mim?" perguntou num sussurro. Arthur deslizou a mão pelos cabelos dela e respondeu com a voz baixa, quase solene. "Penso que não quero perder mais ninguém." Ela fechou os olhos, absorvendo cada palavra, e deixou-se embalar pelo calor dele. Mas, no fundo, uma dúvida latejava. Seria aquele amor nascente a cura para suas feridas ou a abertura de um abismo ainda maior? O quarto parecia envolto em calma, mas Fernanda não fazia ideia de que, fora dali, novos movimentos já estavam sendo armados. E que o que viveram naquela madrugada seria apenas o início da ferida mais profunda que ambos teriam que enfrentar. A manhã em São Paulo surgia fria. O céu encoberto parecia um aviso silencioso de que nada seria leve naquele dia. Fernanda caminhava até o Teatro Municipal com passos firmes, mas por dentro cada lembrança da noite anterior latejava como um segredo impossível de guardar. O hotel, o toque, o calor de Arthur ainda estavam na pele, mas a realidade a puxava de volta ao peso de sua rotina. Ensaios, cobranças e, sobretudo, o olhar vigilante de sua mãe. Assim que entrou no saguão, o ambiente parecia mais carregado do que nunca. Marta já estava lá, de braços cruzados, postura impecável e olhos afiados como lâminas. Não precisou dizer uma palavra para que a filha sentisse a acusação. Chegou tarde. Foi tudo o que disse, mas o tom seco fez a frase soar como sentença. Fernanda respirou fundo, lembrando-se de Dona Celina, sua vizinha que sempre repetia: "Você não é culpada por viver." Ainda assim, a sensação de estar sendo julgada a corroía. Arthur surgiu pouco depois, discreto, observando de longe. Havia ternura em seus olhos, mas também a compreensão de que qualquer gesto poderia incendiar a situação. Ele manteve a distância, permitindo que Fernanda enfrentasse aquele momento sozinha. Henrique, por sua vez, não conseguiu disfarçar o incômodo. Aproximou-se, cumprimentando Fernanda com um sorriso cordial, mas o olhar denunciava a pergunta que não ousava fazer. "Onde você passou a noite?" A sala de ensaio logo se encheu com os acordes do piano. O diretor Álvaro exigia precisão. Marta corrigia cada movimento com severidade. E Fernanda sentia como se cada passo fosse uma luta contra o peso que a puxava para baixo. Em determinado momento, perdeu o compasso. Foi apenas 1 segundo, mas o suficiente para que Marta a interrompesse diante de todos. "Você não tem mais foco", disse em voz cortante. "Está se distraindo com coisas que não cabem na vida de uma bailarina." O silêncio caiu sobre a sala. Fernanda fechou os olhos por um instante, tentando segurar a lágrima que insistia em escapar. Lembrou-se do calor de Arthur, da forma como ele havia tocado sua dor na noite anterior, mas ali, diante da mãe e dos colegas, qualquer fragilidade era uma arma contra si. Fernanda respirou fundo, e na memória ecoou a voz doce de Dona Celina, a vizinha que tantas vezes lhe oferecera conselhos como quem oferece abrigo. "Você não é culpada por viver", ela sempre dizia. As palavras não estavam ali, mas pulsavam em seu peito, como se a empurrassem a continuar. As palavras foram um bálsamo, mas não apagaram o veneno da crítica de Marta. Fernanda voltou a dançar, o corpo firme, ainda que a alma estivesse despedaçada. Arthur observava tudo, a raiva contida nos olhos, mas sabia que não podia intervir. O espaço ainda era dela, a batalha era dela, e ele só poderia estar presente quando fosse permitido. Henrique, ao lado, aproveitou-se da situação. Aproximou-se no intervalo e falou baixo, mas com clareza suficiente para ferir. "Eu te avisei, Fernanda. Quem aparece de repente também pode sumir, e você não pode se dar ao luxo de tropeçar." Ela o encarou, mas não respondeu. A raiva dava lugar ao silêncio,
E esse silêncio era ainda mais pesado do que qualquer confronto. O ensaio terminou sem aplausos. Apenas o som do piano se desfez no ar, como se até a música tivesse desistido. Fernanda recolheu suas coisas, o corpo exausto, mas a mente ainda mais. Quando deixou a sala, cruzou novamente o olhar de Arthur. Ele deu um passo na direção dela, mas parou. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas dizia muito. Ele estava ali, mesmo sem poder atravessar aquela barreira. Fernanda seguiu adiante com o coração dividido. Sabia que não podia ceder ao veneno da mãe, nem às provocações de Henrique, mas também não podia se apoiar apenas no refúgio que Arthur lhe oferecia. Era como se o mundo conspirasse para que ela desmoronasse, e resistir parecia cada vez mais impossível. Enquanto caminhava sozinha pelos corredores do teatro, as palavras de Marta ecoavam. Você não tem foco. Mas em algum ponto profundo dentro de si, algo reagia. Não era apenas dor, era um início de revolta. Fernanda não imaginava, mas aquele embrião de resistência seria a centelha que mudaria o rumo de sua vida. O palco parecia ter engolido sua vitória, mas a faísca já estava acesa, e cedo ou tarde se transformaria em chama. O sol da manhã atravessava as janelas do Teatro Municipal com uma claridade quase impiedosa, revelando cada partícula suspensa no ar. Fernanda chegou cedo, ainda sentindo no corpo o peso das palavras da mãe, mas também algo novo. Uma raiva silenciosa que queimava como brasas. Pela primeira vez, aquela dor parecia ter despertado não apenas fragilidade, mas também uma força inesperada. As sapatilhas batiam ritmadas no piso enquanto ela aquecia o corpo. Não havia plateia, apenas o eco de seus movimentos no salão quase vazio. Mesmo assim, a cada giro e a cada salto, era como se provasse para si mesma que ainda tinha domínio sobre o próprio corpo e sobre a sua história. Arthur entrou discretamente, encostando-se a uma das colunas laterais. Não anunciou sua presença de imediato. Preferiu observar. Havia em seus olhos um misto de admiração e preocupação, como se soubesse que aquele ensaio tinha algo de batalha pessoal. Você chegou cedo, disse, quando finalmente se aproximou. Fernanda não interrompeu o movimento, apenas respondeu entre um passo e outro. Às vezes é cedo demais para desistir. Ele esboçou um sorriso discreto, captando a camada escondida na frase. Não tentou interferir nem suavizar. Apenas ficou ali oferecendo uma presença sólida, como uma âncora silenciosa. Minutos depois, o som seco de saltos ecoou pelo salão. Marta atravessou o espaço com a mesma postura de sempre, ereta, impecável, severa. Trazia nos olhos a crítica antes mesmo de abrir a boca. Ao menos chegou no horário, comentou como se fosse elogio. Fernanda parou no centro da sala, respirando fundo. Desta vez, não abaixou os olhos. Não pediu desculpas. Apenas sustentou o olhar da mãe, firme. Não estou aqui para te agradar, mãe. Estou aqui porque esse é o meu lugar. O silêncio que se seguiu pareceu congelar o ar. Marta ergueu o queixo, surpresa pela ousadia, mas não deixou a máscara de controle se desfazer. Esse lugar só é seu enquanto você aguentar, retrucou seca. Arthur deu um passo à frente como se fosse intervir, mas Fernanda ergueu discretamente a mão pedindo que não. Aquela luta era dela. Então me observe aguentar. Disse firme, antes de girar sobre si mesma, deixando o corpo se lançar em uma pirueta limpa, decidida. Não havia tremor, não havia hesitação. Apenas a força de quem não permitiria ser apagada. Do canto, Arthur sentiu o impacto da cena. Não era apenas uma bailarina ensaiando, era uma mulher que, diante da sombra da mãe, finalmente escolhia ocupar o próprio espaço. O diretor Álvaro entrou no salão no instante seguinte, carregando em sua expressão a habitual severidade. Assistiu em silêncio por alguns minutos e então murmurou quase para si mesmo: talvez ainda haja fôlego para a estreia. Fernanda ouviu. E pela primeira vez, aquelas palavras não soaram como ameaça,
mas como confirmação. Enquanto retomava o ensaio, Arthur aproximou-se mais uma vez, inclinando-se apenas o suficiente para que ela o ouvisse. Não precisa lutar sozinha, sabia? Ela respondeu sem olhar para ele, mas com um leve sorriso nos lábios. Não estou lutando sozinha. Só estou aprendendo a não lutar contra mim mesma. Arthur a observou, sentindo uma admiração que ia além da atração. Aquela mulher, que tantas vezes se deixara esmagar pelas cobranças, agora erguia a cabeça como se o palco fosse finalmente dela. Não um palco emprestado, mas conquistado. Rafaela surgiu à porta trazendo consigo o habitual humor leve. Bom, pelo menos alguém aqui está suando com estilo, comentou, arrancando um riso breve de Fernanda, mesmo em meio à tensão. Marta, no entanto, não sorriu. Seus olhos endureceram ainda mais, como se cada risada da filha fosse um ato de rebeldia intolerável. Fernanda encerrou a sequência de movimentos, o corpo ofegante, mais ereto. Virou-se para a mãe e em voz firme anunciou: "A estreia não vai ser sua sombra, mãe, vai ser o meu começo." Marta manteve-se em silêncio, mas a fúria contida em seus olhos dizia mais do que qualquer palavra. Fernanda respirou fundo. Sabia que a batalha estava longe de acabar, mas também sabia que havia dado o primeiro passo. E, sem perceber, esse passo já era grande demais para ser revertido. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que um leve arrepio percorreu a espinha dela. A sensação era clara. A mãe acreditava ainda ter controle, mas uma revirada inesperada estava prestes a reescrever a história inteira. O crepitar distante da chuva contra os vidros do Teatro Municipal anunciava a noite em que tudo se definiria. O corredor cheirava a verniz antigo e cada passo ecoava como prenúncio de algo que não podia mais ser adiado. Fernanda caminhava com a postura ereta, mas o coração batia rápido, lembrando-a de que coragem não era ausência de medo, e sim enfrentá-lo mesmo com as pernas trêmulas. O figurino já estava preparado no camarim, mas antes de vestir a personagem, ela precisava vestir a si mesma, inteira, sem máscaras herdadas. Marta a esperava ao fundo do corredor, braços cruzados, olhar frio. Era como se o tempo tivesse preparado aquele encontro há anos, acumulando mágoas e cobranças até transbordar. Você acha que algumas piruetas a tornam diferente? A voz da mãe veio cortante. O palco não perdoa, Fernanda. Se cair, será esquecida, exatamente como eu fui. Fernanda respirou fundo. Desta vez não desviou o olhar. Não sou você, mãe. Não quero sua glória nem o seu fracasso. Quero a minha vida. Marta se aproximou um passo, a sombra cobrindo metade do rosto da filha. Vida? O que você chama de vida é uma sequência de erros. Ontem no ensaio você quase perdeu o fôlego diante de todos. Se continuar assim, vai arrastar meu nome junto. A palavra meu ricocheteou dentro de Fernanda como golpe. É isso, então? Nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre você, sobre o nome que não aceita ver apagado. Arthur, que observava ao fundo, interveio com voz baixa, mas firme. Marta, não é sobre apagar, é sobre libertar. O olhar dela se voltou para ele, gelado. Você não sabe nada sobre palco, empresário. Esse mundo destrói quem não nasceu para suportar. Arthur não recuou. Sei sobre perda. Sei o que acontece quando a cobrança engole alguém. Minha irmã, Clara, não suportou. O silêncio caiu como lâmina. Marta piscou, surpresa, mas não cedeu. Fernanda, no entanto, levou a mão ao peito. Clara. A palavra tinha peso de revelação. Arthur continuou, a voz embargada pela dor antiga. Ela se perdeu tentando corresponder a um ideal inalcançável. E eu nunca vou perdoar ter ficado calado enquanto isso acontecia. Não vou deixar que aconteça de novo, não com Fernanda. As lágrimas ardiam nos olhos de Fernanda, mas ela não permitiu que borrassem sua força. Aproximou-se da mãe tão perto que podia sentir o perfume severo do coque impecável. Eu não sou sua rival, não sou seu espelho, sou sua filha, e hoje vou dançar porque quero, não porque você exige. Marta manteve o rosto impassível, mas as mãos tremiam levemente sobre o braço cruzado.
E se falhar? Perguntou num sussurro quase cruel. Fernanda ergueu o queixo, lágrimas discretas brilhando como triunfo. Então será a minha falha. E ainda assim, será minha. Arthur estendeu a mão, mas não a puxou. Apenas ofereceu, respeitando o espaço dela. Fernanda não pegou imediatamente, mas o olhar cúmplice entre os dois falava de uma união que Marta não conseguiria quebrar. O corredor permaneceu suspenso em silêncio, como se até as paredes aguardassem a decisão final. Marta recuou meio passo, pela primeira vez sem resposta pronta. Fernanda respirou fundo, sentindo um alívio misturado com dor. Tinha enfrentado a sombra. Mas enquanto caminhava rumo ao palco, a sensação não era de vitória plena. Era de algo ainda por vir, algo que definiria não apenas a bailarina, mas a mulher que escolheria ser dali em diante. Porque o grito que ecoara naquele corredor parecia desfecho. Mas o gesto seguinte ainda selaria destinos para sempre. As cortinas do Teatro Municipal aguardavam erguidas, escondendo o palco que, em minutos, seria tomado por aplausos ou por silêncio cortante. O ar carregava um misto de perfume de maquiagem, pó de cenário e a eletricidade invisível da expectativa coletiva. Fernanda ajeitou a saia do figurino, o tecido leve tremendo entre seus dedos. O coração batia no ritmo acelerado de uma orquestra invisível, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando disfarçar o medo, estava transformando-o em combustível. Arthur permanecia nos bastidores, apenas a alguns metros de distância. O olhar dele não era de cobrança, mas de confiança, e isso bastava. Marta, por sua vez, havia recuado para a lateral do teatro, braços cruzados, sem conseguir esconder a tensão de ver a filha prestes a ocupar o espaço que, um dia, fora seu. A luz baixou. O murmúrio da plateia cessou. O maestro ergueu a batuta e a primeira nota preencheu o ar. Fernanda entrou. O primeiro passo foi firme, quase desafiador. Cada movimento do corpo parecia carregar não apenas a técnica aprendida, mas a história que a moldara. Quando girou, a memória do desmaio no restaurante cruzou sua mente, mas agora não como fragilidade, e sim como lembrança de quanto tinha superado. Henrique, seu parceiro no Pas de Deux, a acompanhava com precisão. O toque dele era profissional, respeitoso, mas havia algo além. A consciência de que a dança, para ela, já não era prisão, e sim libertação. No canto da plateia, Marta se remexeu. O que via não era apenas sua filha em cena, mas a prova de que sua autoridade estava ruindo. Cada giro era uma resposta, cada salto era uma afirmação. Fernanda não era a extensão de sua carreira, era a protagonista da própria vida. Arthur, observando do escuro, sentia o corpo estremecer. Reconhecia nos gestos dela ecos de Clara, mas não como sombra, como luz transformada. O clímax da coreografia chegou. Fernanda saltou, e no instante suspenso no ar parecia pairar sozinha, como se o tempo cedesse para que ela gravasse seu nome naquele espaço. Quando pousou, o teatro inteiro prendeu a respiração antes de explodir em aplausos. O som tomou conta, enchendo as paredes, subindo pelas cortinas, vibrando nos ossos de quem assistia. Fernanda permaneceu imóvel por um segundo, absorvendo não apenas o reconhecimento, mas a certeza de que aquele momento era dela, inteiro, incontestável. As cortinas se fecharam devagar, mas o eco dos aplausos ainda reverberava. Arthur foi o primeiro a alcançá-la nos bastidores. Não precisou de palavras, apenas tocou a mão dela. E Fernanda entendeu que ali havia mais do que apoio. Havia cumplicidade, havia promessa. Do outro lado, Marta se afastou, o rosto rígido tentando mascarar a derrota. Mas até ela sabia que, a partir daquela noite, nada seria como antes. O controle escapava, e a filha havia provado diante de todos que podia brilhar sem ser sombra de ninguém. Fernanda respirou fundo, os olhos marejados não pelo esforço físico, mas pela sensação de finalmente estar livre. O teatro parecia inteiro aplaudir ainda, mesmo em silêncio.
Mas atrás das cortinas algo aguardava no camarim. E esse próximo encontro mudaria não apenas o palco, mas toda a sua vida. Algumas semanas se passaram desde aquela noite em que os aplausos pareceram eternos. O Teatro Municipal agora se tornara palco não apenas de mais um espetáculo, mas de uma nova fase na vida de Fernanda. Os dias de incerteza haviam cedido lugar a uma rotina intensa, mas mais leve. Ensaios seguidos de entrevistas, críticas positivas nos jornais e convites que chegavam de todos os cantos. A bailarina que um dia desmaiara no salão de um restaurante agora era citada como a revelação que devolvia frescor ao corpo de baile. Nos bastidores daquela noite, o ambiente carregava o cheiro de maquiagem e o ruído abafado de figurinos sendo ajeitados. Fernanda ajeitava os grampos do coque com mãos firmes, diferente da hesitação que tantas vezes a acompanhara. Arthur estava encostado à parede, observando-a com um sorriso contido, como quem se orgulhava em silêncio. Nunca pensei que fosse gostar tanto do cheiro de bastidor, disse ele, em tom baixo, apenas para ela ouvir. Fernanda riu, balançando a cabeça. Pois se acostume, minha vida é isso aqui, suor, pó e luz de palco. E eu não trocaria por nada, respondeu, tocando de leve a mão dela antes que ela voltasse para o palco. O relacionamento entre eles, nascido de encontros inesperados, tinha crescido de maneira silenciosa, mas firme. Não era paixão de impulso. Era afeto que se revelava em olhares cúmplices, na paciência dele diante da pressão, na confiança dela, ao permitir-se sentir sem medo de cair. Arthur não tentava salvá-la, e isso fazia toda a diferença. Naquela noite, ao final da apresentação, os aplausos se repetiram, calorosos e demorados. O corpo de Fernanda ainda vibrava com a energia da dança quando se recolheu ao camarim. Abriu a porta e encontrou o espaço iluminado apenas pela luz suave do espelho. Sobre a mesa havia um buquê de flores ainda frescas. Ao lado, um bilhete dobrado. Ela franziu o senho antes mesmo de ler, pois reconheceu a caligrafia. O coração acelerou. A voz veio logo em seguida, sem que ela precisasse confirmar. Eu não podia deixar de vir. Marta estava parada à porta, mais contida do que jamais parecera. O coque ainda impecável, mas a postura não era de desafio. Havia algo de vulnerável em seu olhar. Fernanda respirou fundo, tentando organizar as emoções. Achei que não viria. Marta se aproximou devagar, apoiando as mãos no encosto da poltrona. Passei semanas tentando decidir se deveria. Orgulho não é fácil de engolir. Mas, quando vi você hoje, percebi que não precisava me defender de nada. Você não é minha sombra, é luz própria. As palavras atingiram Fernanda como algo há muito esperado, mas que ela nunca imaginara ouvir. O silêncio que se seguiu foi denso, até que Marta estendeu o buquê. Não sei se flores apagam o que disse antes, mas talvez sejam um começo. Fernanda aceitou, os olhos marejados. O abraço veio em seguida, tímido no início, depois firme, como se anos de distância fossem dissolvidos em poucos segundos. Arthur, que observava da porta, não interferiu. Apenas sorriu, como quem sabia que aquele reencontro era parte essencial da história dela. Dona Celina também apareceu discretamente, trazendo consigo a serenidade de sempre. Tocou o ombro de Fernanda e comentou com humor suave. Eu sabia que ainda veria vocês duas no mesmo camarim sem briga. Só não apostava quando. O comentário arrancou risadas contidas, quebrando a tensão. Marta até esboçou um sorriso pequeno, raro, mas sincero. O restante da noite seguiu em clima de ternura. Fernanda arrumou o figurino. Arthur a ajudou a recolher as flores e Marta permaneceu por perto, menos como crítica e mais como mãe. Pela primeira vez, parecia disposta a aprender a ser apenas isso. Quando saíram juntos do teatro, a cidade já estava silenciosa. Fernanda olhou para o céu escuro, respirou fundo e sentiu que algo dentro dela se transformara. Não carregava mais o peso de provar nada a ninguém. Agora, dançava por si, por sua história e pelo amor que escolhera viver. Arthur
entrelaçou os dedos nos dela. Está pronta para o próximo ato? Fernanda sorriu, firme. Estou pronta para todos. O futuro já não a assustava. E entre o palco e a vida, sabia que sempre encontraria em si mesma, e ao lado dele, a força para dançar até o fim. E foi assim que Fernanda e Arthur descobriram que o verdadeiro triunfo não acontece só no palco, mas dentro da alma. Porque coragem não é nunca cair, mas se levantar com graça. Porque amor não é prisão, mas o espaço seguro onde a gente pode ser inteiro. E porque no fim ninguém precisa ser sombra de ninguém. Cada um brilha com sua própria luz. E você que acompanhou essa história comigo, também acredita que sempre é tempo de recomeçar? Quero muito saber sua opinião. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e me conta de qual cantinho do Brasil ou do mundo você assistiu. Que a presença de Deus traga paz ao seu coração. Um forte abraço e nos vemos na próxima narrativa.